Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Olha, nós estamos aqui hoje num programa especial, numa quinta-feira de manhã, na Rádio Vibe Mundial, também ao vivo pelo Instagram, Café com Sexologia, para falar de um tema que é recorrente e ele traz uma série de circunstâncias que podem ser problemas ou temos que compreender o que está acontecendo. Eu vou falar de desejo sexual porque parece, não parece, nós temos um declínio da motivação que conduz as pessoas às atividades sexuais. Puxa, como é que é isso? Atinge quem? De que maneira? Pois é, vamos começar a pensar um pouquinho. Existe uma diferença bastante grande, importante, no tempo, se nós compararmos com há 30 anos e hoje. Não é só no Brasil. Essa é uma coisa interessante. No mundo dito ocidental, esse é um mecanismo que tem acontecido. Então, nós estamos falando de Europa, estamos falando das Américas. E por que isso acontece só nesses países, nesses grupos? Porque existe um mecanismo que vai além da biologia. Veja, desejo sexual, motivação para as atividades sexuais. Depende, obviamente, de um corpo que esteja saudável, sadio, que esteja funcionando bem. Pois é, os corpos podem funcionar bem, mas a cultura também implica em moldar os indivíduos de formas específicas, de forma a fazer com que nós tenhamos mais ou menos motivação sexual por algumas razões que a cultura, não é uma pessoa pensante, mas a cultura promove com outros objetivos. Vamos pensar nisso? Pois é. Olha, pesquisas dos últimos anos aqui no Brasil mostram que 3/4 das pessoas estão insatisfeitas com a atividade sexual. Estão insatisfeitos. Olha, nós não estamos gostando do que está acontecendo. Mas também significa que esses 3/4 também diminuíram as atividades sexuais pela metade se nós compararmos com há 30 anos. Pela metade. Caramba! Então, nós não estamos falando de faltas de hormônios ou coisas assim. Não estamos falando. Embora 20% das mulheres acima dos 40 anos, quando começam as situações relacionadas à menopausa, tem problemas hormonais, óbvio, mas 20% começa a diminuir o desejo e isso se associa a essa fase de diminuição de hormônios. Mas não são todas. Isso é interessante. Então nós temos já grupos e subgrupos. Outro subgrupo enorme e importante são aquelas pessoas nascidas depois de 1995, ou seja, as que estão fazendo pouco mais de 30 anos esse ano, e nos últimos anos tem-se percebido que esse grupo não é um grupo afeito a atividades sexuais frequentes, contatos físicos. Todas as pesquisas feitas no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa com essa geração, a dita geração Z, mostram que existe menos procura, menos necessidades sexuais. Caramba! Então nós estamos falando de um grande grupo de pessoas. Um grande grupo de pessoas. Hoje adultos. Poxa, mas eles não gostam de sexo? Olha, é bastante interessante a gente pensar em falar disso. Porque afinal de contas, o gostar de sexo é exatamente a motivação. É exatamente o que se chama de desejo. Nós podemos gostar de café com sexologia, por exemplo. Mas nós não vivemos de café o dia inteiro. Tomamos um café aqui, outro ali. A atividade sexual também tem essas características e ela vai depender de uma série de funções. Qual é a função da atividade sexual? É verdade que na nossa cultura existem ainda algumas pessoas, homens e mulheres, que veem na atividade sexual a dois e coital, relação dos genitais, com o objetivo de reprodução. Ainda existem pessoas assim? Claro que existem.
Mas outras pessoas passam a perceber que existem outras maneiras de expressar a sexualidade. Isso tem a ver com o uso da tecnologia? Aqui é muito importante. Os últimos 20 anos tem havido um crescente uso de equipamentos eletrônicos, desde o computador aos celulares, que faz com que a gente tenha acesso a conteúdos relacionados a atividades sexuais, a sexo, vídeos, filmes, conversas, chats. Pois é, existem situações, então, onde nós já aprendemos a uma expressão de sexualidade, e isso tem a ver com aquele grupo nascido a partir de 95, que já nasceu incluído no uso de computadores e celulares. Tem que lembrar disso. Ora, se eu tenho, através de um celular, uma expressão para a sexualidade, eu encontro pessoas, converso com pessoas, me sinto, me emociono, me sinto satisfeito com aquela atividade. Para quê? E como é que eu vou procurar, fora desse contexto, algo que pode dar trabalho? Como assim? Espera aí, eu tenho que olhar para alguma pessoa, ela tem que olhar para mim, os dois têm que estar de acordo, a gente conversa, negocia sim, porque o conversar, a sedução, aquela coisa que sempre se fez, e ainda se faz sim, nos barzinhos à noite, por exemplo, conversando com outra pessoa, é um processo de sedução, é um processo de negociação, para ver se nós vamos, depois de algumas horas conversando, para uma situação a dois, física, genital. Isso dá trabalho. Mas conversar no celular também não é a mesma coisa? Mas o objetivo não necessariamente seja ir para a cama com alguém. Esse mecanismo, então, modifica aquilo que nós chamamos de desejo. Tem gente que ainda chama de libido. Libido é um termo, é uma palavra inventada, criada, usada no começo do século XX, dentro da psicologia, exatamente da psicanálise, se referindo à nossa pulsão de vida, às coisas que nos levam à vida. Não só sexo, mas também sexo. Mas tem gente que usa essa palavra. Eu prefiro estar usando desejo sexual porque demonstra uma atribuição voluntária de busca de uma atividade de cunho sexual. Mas as atividades sexuais, nós estamos sempre falando de atividades sexuais, não é só a relação a dois, coital, genital. Não. Pode ser genital sozinho também. Isso tem a ver com essas pessoas que ficam olhando para o celular, vendo vídeos, também, mas não só. Porque, afinal de contas, também existe um pequeno grupo de pessoas que não precisa dos vídeos num celular, num computador, para usar para uma masturbação. Mas também algumas outras vão se autoestimular, se autoerotizar, exatamente conversando, trocando mensagens pelas redes sociais, pelos directs, pelos WhatsApps da vida, pelos mecanismos de comunicação. Porque se excitam, se estimulam e se satisfazem com esse grau de interação. Mas se satisfazem, significa que não vão procurar uma outra etapa ou mais atividades. Sim, também é verdade. Isso, na prática, se nós pensarmos que a atividade sexual, que ainda as pessoas consideram, né, que é o estar com outra pessoa, caramba, não vai acontecer, então significa que o desejo está, de alguma forma, suprimido, ele está orientado para uma atividade que não produz uma interação física com outra pessoa. Então nós estamos falando que existem vários desejos. Existem vários desejos. Existe um desejo que eu olho na internet e vejo essa pessoa, nossa, essa pessoa é atraente. E esse modelo de atração, ele é muito importante numa cultura porque ele padroniza o que é considerado esteticamente mais desejado, mais bonito. Mas também existe a outra questão de desejo, que é com aquela pessoa com quem nós escolhemos conviver. E aí nós temos uma série de mobilizações afetivas, físicas, que demonstram a troca da sexualidade, não necessariamente a relação coital-genital, mas os toques físicos, os olhares, os agrados, os cuidados.
Todas essas questões se associam à sexualidade porque se associam à busca de uma interação entre pessoas, de aproximação entre as pessoas para a manutenção de um vínculo. No caso dessas pessoas que escolhem viver juntas, casais, principalmente casais, existe uma questão muito importante que é a manutenção de um relacionamento de longo prazo. Puxa, então, aquilo que nós chamamos de um sexo genital coital, de relação a dois, genital, não é a única coisa. Não é a única coisa. E nem a mais importante para a manutenção dos relacionamentos de casais. Mas também é importante. Mas essa importante também andou diminuindo. Se nós compararmos com há 30 anos, hoje, os adultos, os casais, as pessoas que foram já pesquisadas em pesquisas múltiplas nos últimos anos, as pessoas fazem sexo metade do que faziam há 30 anos. Como assim? Há 30 anos as pessoas tinham atividades sexuais, os casais, de 1 a 4 vezes por semana. Hoje é de 1 a 2 vezes por semana. Nós cortamos pela metade. Puxa, mas será que isso não tem influência daquele grupo da geração Z, então de jovens adultos até os 30 e poucos anos? Também. Mas vejam, também é necessário compreender que parece que a quantidade de problemas sexuais, de disfunções sexuais, do não funcionamento do genital para facilitar o encontro genital sexual, as disfunções também aumentaram de quantidade. Compreende-se que hoje, olhando ali na rua, 1 a cada 2 homens que passa tem algum problema de ereção, dificuldade de ter uma ereção peniana que permita a relação sexual. Puxa, mas isso não é muito? Isso é muito. É muito como? Essas pessoas não estão incomodadas? Muitas estão, mas outras nem tanto. Uma boa parte desses homens que têm problemas de ereção, na verdade, tem falta de mobilização, de motivação, de desejo sexual. Mas eles percebem isso? Não. Quando perguntados, eles começam a descrever que falta aquela sensação, aquela emoção, aquela coisa do tipo, nossa, eu quero. Falta desse homem conseguir perceber na realidade, no mundo, à volta, de que existem situações que são atraentes. Esta pessoa me atrai, esse contexto me atrai, aquela situação eu gosto de sentir, eu tenho emoções, eu tenho vivências que me fazem sentir bem. Então, são as emoções que fazem com que esse desejo exista e se mantenha. Isto, gente. Mas e se eu tiver outras atividades que eu gosto muito, que são muito legais e eu prefiro fazer? Também tem gente que faz isso. Para algumas poucas pessoas, também o trabalho é uma forma de se realizar de tal maneira que não é necessário alguma outra coisa a mais. De verdade, na nossa cultura, o trabalho é um momento da nossa vida, do nosso dia, que também nos impede de ter atividades sexuais. Então nós aprendemos desde cedo com a escola. Nós aprendemos que, olha, naquela hora não pensa em sexo, não é hora de fazer sexo. Nós levamos isso a sério. Aliás, se não levarmos a sério, temos problemas legais. É assédio, é crime, é problema, porque nós estamos competindo com a produção daquilo que nós nos propusemos na nossa cultura. E isso não é bem visto na cultura, não. Bom, então, nós já aprendemos a nos afastar de sexo mais costumeiramente, mais tempo no dia. Então, algumas pessoas, de repente, podem estar satisfeitas no seu dia. Mas tem mais algumas coisas importantes. Ora, algumas pessoas desenvolvem em algum momento de vida algumas compreensões de si mesmo, compreensões de mundo, que de repente percebem que, talvez a atividade sexual não deveria ser a mais importante. Algumas desenvolvem qualidades e situações ligadas à religiosidade. A religiosidade enquanto uma prática que diz respeito àquelas nossas crenças espirituais. Puxa, mas eu ouvi dizer que tem religiões que realmente assim dizem que a gente não pode fazer sexo fora do casamento ou não pode fazer sexo, então, antes do casamento. Isso. Essas religiões, esses estados religiosos, essas regras religiosas para as crenças espirituais, elas têm sido mais importantes no nosso país.
elas têm influenciado mais e essas regras são muito limitantes, ou seja, não faça sexo fora do casamento. Então significa nem antes do casamento. Então significa também só vai fazer sexo com esta pessoa e não com outras. Pois é, esses mecanismos são extremamente importantes de compreendermos. Nos últimos 30 anos, houve um crescimento desse contexto no Brasil. Isso faz com que mais pessoas sigam as regras religiosas. Elas têm que seguir a regra religiosa? Olha, tem e não tem. Quer dizer, elas seguem porque elas estão envolvidas num grupo cultural que dá regras para elas. Isso é bom? Bom, se elas dizem que estão se sentindo bem, eu vou dizer ótimo para elas. Mas elas estão nessa percentagem de pessoas que estão fazendo menos sexo ou não estão fazendo sexo. Porque a quantidade de pessoas no nosso país que nos últimos 12 meses não faz sexo sobe a pelo menos um quarto. Um quarto das pessoas em geral. 1 a cada 4 não faz sexo. Nós estamos falando de adultos, não estamos falando de pessoas menores de idade. Puxa, mas elas estão felizes? Esse está sendo um problema. Porque, embora as pessoas, aqui no Brasil, digam, 3 a cada 4 pessoas digam, sexo é muito importante para a nossa felicidade. 3 a cada 4 pessoas não têm atividades sexuais, não têm interações sexuais. A insatisfação, então, é bastante alta. Só com sexo? Não. Aí se torna uma insatisfação para com a vida. Esse é um problema, porque a insatisfação para com a vida vai ser um problema extremamente complicado. A insatisfação para com a vida faz com que a gente, caramba, como posso dizer, faz com que a gente tente achar algumas outras coisas ou comece a brigar com o mundo ou com as pessoas à volta, porque nós estamos insatisfeitos, nós não estamos bem conosco. Mas todas as pessoas que não têm atividades sexuais estão de mal com a vida? Não, não é isso que eu digo. Eu estou dizendo daquelas pessoas que consideram que sexo é importante para a vida e não tem sexo. Essas estão num inconveniente, num conflito interno muito, muito importante. Mas se elas estão seguindo uma regra cultural, uma regra religiosa, tá, elas podem seguir uma regra religiosa e isso trazer mal-estar. Mas elas vão deixar de seguir a regra religiosa? Ela tem que decidir lidar com esse conflito. A manutenção do conflito trazendo mal-estar traz diminuição de qualidade de vida. Elas vão trabalhar mal, elas vão ter vida social ruim, vida familiar ruim, mas provavelmente também elas não vão se cuidar fisicamente, não vão ter atividades físicas, não vão dormir direito, não se alimentam bem. Puxa, isso tudo leva a entender que muitas dessas pessoas podem ter situações emocionais que atrapalham o sexo. É outra razão da diminuição do desejo sexual. Porque as razões emocionais, elas são razões muito importantes. E sempre lembro para vocês já me ouviram falando aqui em outros episódios do Café com Sexologia, podem procurar a gente nas redes sociais, no YouTube, o YouTube da Rádio Vibe Mundial, no YouTube do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, no Instagram do Café com Sexologia, ou do Impassex, ou do Oswaldo Rodrigues, eu. Também no Facebook, tanto do Impassex, quanto Café com Sexologia, quanto do Oswaldo Rodrigues. Pois é, vocês vão encontrar nesses lugares. Gente, vocês podem ouvir os episódios no Café com Sexologia nos streamings de áudio. Vocês estão dirigindo na cidade e colocam lá um streaming de áudio. Lá a nossa audiência é muito grande. Mas por que estou falando disso? Porque tem outros episódios que também recorrem a um argumento que tem a ver com os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos importantes na produção de problemas sexuais, depressão e ansiedade. Ou seja, esses conflitos, ficarmos num conflito onde eu queria fazer uma coisa, mas não faço, eu acho que seria bom, mas não tenho, eu começo a me sentir mal, eu começo a falar mal de mim mesmo, eu começo a achar ruim de todo mundo à minha volta, eu vou ficar com expressões emocionais ruins e inadequadas. Estão percebendo como as coisas funcionam? Quer dizer que então não depende de hormônios ou idade? Pois é, gente. Eu ouço muitas pessoas dizerem, não, mas é por causa da idade. Não, esse casal já está junto há mais de 7 anos. Tem essa história, né, dos 7 anos, parece um número mágico, assim. Que, depois esse número... Não, gente.
Os casais podem ter atividades sexuais durante a vida toda, de maneira intensa, mantida e regular. Mas tem que estar com as atividades da vida bastante boas. Boas como? Vejam, vocês têm uma atividade profissional, vocês têm uma atividade física, vocês cuidam da sua saúde física, da sua saúde mental, você cuida da sua alimentação, você dorme bem, você tem uma vida social, vida familiar. Essas áreas todas estão boas, está tudo certinho, mas provavelmente você se sente bem consigo mesmo, consigo mesma. E se você se sente bem assim, você vai procurar outras pessoas para dividir esse bem-estar. Isto é desejo sexual, isso é motivação sexual, e isso redunda em atividades sexuais satisfatórias, boas, que nós precisamos buscar desta maneira. Entenderam o que é o Café com Sexologia? Mas ainda falando de problemas de desejo, eu já contei para vocês, já citei aqui, que os homens hoje, andando na rua, 1 a cada 2, têm problemas com relação ao genital de ereção. Nem estou falando dos outros possíveis problemas. Bom, esses homens têm muito problema com relação ao desejo. E as mulheres? Também. Porque a nossa cultura tem também uma compreensão de que as mulheres precisam receber estímulos vindo de fora. Se o homem não tratar ela bem, não levar flores, não falar que ela é não sei o quê, não sei o quê. Sim, é verdade, mas também não é verdade. É verdade porque na nossa cultura nos acostumamos a isso. De verdade, existem mulheres que não dependem de alguém dizer que elas são bonitas ou trazer flores ou dar presentes. Tem mulheres que elas dizem assim, eu quero sexo e vou procurar alguém com quem eu possa ter uma atividade sexual. Existem muitas mulheres assim. Essas mulheres assustam a maior parte dos homens, eu tenho que contar para vocês. Assustam mesmo? Claro, elas são independentes, elas não dependem de um homem ficar fazendo carinho nelas para que elas tenham vontade de fazer sexo. Elas vão e procuram, elas querem troca, não querem alguém que tome conta delas. Puxa, mas então a maior parte das mulheres, de alguma forma, tem uma inibição do desejo porque elas dependem do homem se aproximar e fazer alguma coisa. Verdade. Então vamos ter mais mulheres com problemas do que se chama de desejo sexual, porque elas são formatadas assim, são condicionadas assim, elas são socializadas assim na nossa cultura. Elas são preparadas com outras finalidades. Talvez cumprir o papel de ser dona de casa, ser mãe, ser esposa e não ser uma pessoa sexualizada. Puxa, então homens e mulheres podem ter o que nós chamamos de disfunções sexuais, de problemas de funcionamento genital, que não permite o funcionamento genital para uma integração a dois numa atividade sexual? Exatamente. Mas essas pessoas vão fazer o quê? Aqui que eu termino com vocês, nesses últimos 2 minutinhos, eu termino com vocês para contar que nós temos tratamentos para essas questões. Lembra que eu falei que as 2 emoções mais importantes na produção dos problemas sexuais são situações de depressão e ansiedade? Isso, as 2 podem estar juntas, tá? Pois é, mas como é que nós controlamos essas coisas? O nosso organismo tem que aprender uma nova forma de expressar emoções, de reagir às situações. Não, isso não é fácil. Não é uma questão de dar dicas. Aliás, se alguém der dicas sobre isso, desconfie. Não é assim, não é tão fácil. Por que não é fácil? Porque o nosso organismo, ao descobrir uma forma na nossa vida de viver a vida, de estar vivo, ele não abandona essa forma, mesmo que ela seja considerada errada pelo indivíduo. Ou seja, uma inibição do desejo sexual, uma falta de motivação para atividades sexuais, é algo que o organismo aprendeu. Isso faz com que ele se mantenha vivo. Caramba, como é que ele muda? Se, afinal de contas, ele está vivo. Aqui entra a psicologia. A psicologia é uma forma de compreender o ser humano e auxiliar o ser humano através de técnicas psicológicas. Então, pode dar uma dica aí de uma técnica psicológica? Isto não é tão simples, porque o aprendizado é o uso dessa técnica para substituir um mecanismo anterior que sempre foi validado pelo mundo. Nós temos que aprender a ser mais indivíduos no mundo, aprender a lidar com o mundo. Você que está nos ouvindo, Café com Sexologia, todo domingo à noite é o nosso horário
natural, normal, às 8h30 da noite. Assistam lá. Nós sempre trazemos convidados interessantes e importantes para discutir aspectos importantes da sexualidade, da vida de casais e da sua saúde mental. Eu vou esperar vocês lá, todo domingo à noite. Ou vejam as reprises no YouTube. Pode ser? Gente, até mais. Eu quero que vocês tenham um excelente carnaval e cuidem-se. Até mais. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 8h30 da noite.